Amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Rosário do Sul, uma comunidade de fé, esperança e amor, com a missão de receber, aprender e servir, criar um ambiente onde nós possamos receber o quê? Receber o Espírito Santo também, amém? Receber salvação, receber a graça de Deus, receber perdão para os nossos pecados, receber o poder de Deus para vivermos aquilo que Deus tem para nós, aqui em Rosário do Sul, na nossa época, no nosso tempo, amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, amém? Houve um certo debate na época da escrita desse livro, se o nome ia ser Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o livro de Atos é um livro histórico, de caráter histórico, que vem na esteira do Evangelho de Lucas. Ele também foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e o Atos é como se fosse um segmento do Evangelho. Porém, um gênero literário diferente, né? Um gênero histórico, que tem muitas coisas para nos ensinar. Amém? Abriram aí Atos capítulo 2? Tá. Então hoje, como eu falei no início, sétima semana após a Páscoa, nós estamos no 50º dia após a Páscoa. Então, no calendário cristão, nós celebramos o dia de Pentecostes. Deus, o Pai, já tinha enviado o seu Filho, Jesus. Jesus veio, nasceu, morreu, sofreu, morreu, mas ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele prometeu que ele voltaria, ele ascendeu aos céus. E é interessante, porque o último domingo foi o domingo da Ascensão. Jesus permaneceu 40 dias após a sua ressurreição e depois ele ascendeu aos céus. E uma semana após a ascensão aos céus do Senhor Jesus, ele envia o Espírito Santo, que é hoje, né? Essa data de hoje. Então, o envio, o derramamento do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Jesus. E essa data, irmãos, esse envio, esse derramamento do Espírito Santo ocorreu exatamente e, claro, propositalmente na agenda de Deus. Nós vamos ver isso. Propositalmente, Deus envia o Espírito Santo na festa de Pentecoste. É uma festa judaica, irmãos, que os judeus celebravam todo o ano, a festa de Pentecoste. Você já deve ter ouvido a palavra pentecostal. Por mais que você nunca tenha ido numa igreja, sei lá, a gente, né, igreja pentecostal, né, a gente já viu isso, vê na nossa cultura. Existe o movimento das igrejas pentecostais. Basicamente, hoje nós temos três classificações de igreja, ou 4. Nós temos as igrejas tradicionais, que são as igrejas batistas, presbiterianas, igrejas episcopais, que mais? A igreja metodista. São igrejas tradicionais históricas, vamos dizer assim. Tá? É uma linha do protestantismo. Mas tem também as igrejas pentecostais, que aí é mais atrelado ao movimento pentecostal, um movimento que começou lá no início do século XIX, perdão, século XX, não, 19, me perdi, 1900, me perdi nos séculos agora. Aí. Começou lá em 1900, lá no avivamento da Rua Azusa, basicamente. Mas hoje também tem as church, né? A church já está se tornando aí um tipo de igreja também, né? Mas enfim, as igrejas church, tem umas church que são legais, outras que são meio neopentecostais, enfim. Mas nós somos batistas, uma igreja batista, nós somos da linha tradicional, né?
somos diferentes um pouco dos pentecostais. Consideramos os pentecostais como irmãos em Cristo Jesus. Sim, consideramos. Mas temos uma visão diferente na questão dos dons, na questão, dos dons, do falar em línguas e tal. Embora não sejamos pentecostais segundo essa divisão que eu falei, essa divisão mais sociológica, se é que podemos dizer assim, embora nós não sejamos de tradição pentecostal, toda a igreja de Jesus é pentecostal. Porque ela vem do Pentecoste. Como eu falei e volto a repetir, o dia de Pentecoste marca o início da igreja de Jesus. Efetivamente, a nova aliança é inaugurada com o derramamento do Espírito aqui em Atos, capítulo 2, que nós vamos ler. A igreja, então, nasce ali, nasce no Pentecoste. E nós vamos analisar, então, esse evento bíblico tão importante, o dia de Pentecostes. Vamos ler o texto? Atos, capítulo 2, verso 1 ao 21. Vamos ler? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Verso 13, outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então, Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Pedimos agora que o Senhor, que o teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos a tua palavra. Que eu possa pregar a tua palavra, apesar da minha fraqueza, apesar da minha inabilidade. Use esse momento, ó Deus, e que a tua palavra seja pregada. Aquilo que não for de ti, que não vier de ti, que seja descartado. Que a tua obra seja feita aqui neste momento, apesar de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Pentecostes, o dia do envio do Espírito Santo, a inauguração da Igreja de Jesus. Como eu falei, hoje é o aniversário da Igreja de Cristo. Efetivamente, a Igreja inicia
neste exato momento. Um evento histórico real, importantíssimo não só para a vida da igreja, mas para a nossa vida. O que eu tenho que ver com isso? Nós temos tudo a ver com o Pentecoste. Por isso, o tema da nossa mensagem de hoje, dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O que significa a palavra Pentecostes? Esta palavra significa 50º dia, 50 dias, o dia número 50. Esse é o significado da palavra. Mas para o judeu, era uma festa, também chamada na língua hebraica de Shavuot, festa das semanas, celebrada 50 dias após a Páscoa. Irmãos, existem vários eventos que os judeus celebram. Pesach, que é a Páscoa, né? Shavuot, Pentecoste, Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, Rosh Hashanah, que é um jejum que eles fazem sobre a criação do mundo. Não, perdão, é uma festa que eles celebram a criação do mundo, eles tocam shofar. Tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Enfim, os judeus vinham nessa tradição, eles tinham essa tradição, e o próprio Pentecostes está lá no livro de Levítico. Qual é o principal significado dessa festa para o judeu? O que o judeu celebrava nessa festa de 50 dias, nessa festa de Pentecostes? Celebravam a entrega da lei, a dádiva da Torá, Simchat Torá. Eu estou cheio dos hebraicos, né? Vocês viram? Eu estou chique, né? Me achando aqui. A entrega da Torá, Simchat Torá, a entrega, a dádiva da lei. Os judeus celebravam o fato de que Deus havia entregado a Moisés no Monte Sinai a lei dele, os 10 mandamentos. Este é o aspecto mais importante da festa. Olha só, a Páscoa é um momento importante para o judeu? Sim, significa a libertação do Egito, né? Como a gente já viu, né? As 10 pragas lá do Egito, a gente meditou um pouco nisso naquela mensagem que eu falei sobre os 10 mandamentos. Que inclusive falta uma mensagem ainda daquela, né? Hoje é um evento especial, né? Por isso que nós estamos nessa mensagem de hoje. E nós vimos que a Páscoa, então, significa, é uma festa também celebrada pelo judeu, que significava a libertação do Egito. Agora, a festa do Pentecostes significa também a libertação, mas por meio da lei de Deus. Porque um povo, como diz o nosso hino rio-grandense, um povo sem virtude acaba por ser escravo, né? Um povo sem lei, um povo sem uma lei para governar o coração, acaba sendo entregue aos próprios prazeres. Então, Pentecostes também significa libertação, porém através da lei de Deus. Também, irmãos, aí eu quero que fique bem claro isso, né? O Pentecostes, então, o judeu celebrava o Pentecostes, se alegrava, celebrava o fato de que Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai, ok? Mas também a festa de Pentecostes era um momento, era a festa das colheitas, festa das semanas, festa também da colheita do trigo, onde eles colhiam o trigo e levavam dízimos, levavam ofertas para Jerusalém. Outro fato interessante é que essa é uma festa de peregrinação. O que é uma festa de peregrinação? Os judeus tinham que ir até Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Era o único local que era celebrado o Pentecostes, era celebrado em Jerusalém. Então havia toda essa peregrinação, por isso que a gente viu aqui no texto, né? Que existiam na época vários povos ali em Jerusalém. Capadócia, Frígia, Panfilha, Ponto, Ásia, Judeia, todos esses locais citados no texto são comprovados arqueologicamente. Então foram povoados, cidades que existiram verdadeiramente, comprovando assim a veracidade do relato bíblico. Então, nós vimos aqui lemos aqui em Atos 2 a descrição do que aconteceu no Pentecostes, e aí a gente viu basicamente três divisões do texto. A gente viu a descrição do evento propriamente dito, né? Desceu o Espírito Santo, encheu o lugar que eles estavam, falaram em outras línguas. Aí a segunda parte do texto, há uma reação da multidão, eles acharam que estavam embriagados, outros ficaram perplexos, né?
Não entendi o que esses malucos estão fazendo. Vocês não são galileus? Como que esses galileus... Lá na Galileia não tinha curso de idiomas, né? E os galileus eram desprezados. Era tipo a ralé do mundo da época. Galileia, como é que os caras vão estar falando outras línguas na Galileia? Lá nem estudo eles têm, tipo assim, né? Tipo um preconceito. Então há essa reação da multidão. E terceiro ponto do texto, a pregação de Pedro. O Espírito Santo desce, se manifesta, e Pedro já, como um bom pastor, como um bom líder, aproveita o momento e já prega o seu primeiro sermão cheio do Espírito Santo. Vamos entender o contexto. Aqui é Jerusalém, mais uma vez, é uma festa de peregrinação. Estão em Jerusalém e provavelmente o local que eles estavam reunidos aqui é o cenáculo do templo, que é um lugar mais acima no monte, lá num monte que tem lá em Jerusalém. E tinha uma casa. Esse local também foi celebrada a ceia, a última ceia. Então, nesse dia, Jerusalém está bombando, Jerusalém está lotada, porque o pessoal ia fazer essa peregrinação, celebrar a Pentecostes lá. E Deus usa exatamente esse momento, de maneira proposital, dentro dos seus decretos, dentro da sua agenda, para derramar o Espírito Santo. Preste atenção. Olha só, estavam reunidos. De repente vem um som. Preste atenção, não vem um vento, vem um som. A Bíblia diz que vem um som. No verso 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então há uma aparência física aqui, né? Há um fenômeno físico acontecendo, um milagre, né? Com certeza é um milagre. Então esse som como de um vento enche a casa e aparecem línguas como de fogo. Primeiramente, nós vemos que o texto diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Guarde essa expressão, línguas como de fogo. Nós vamos ver mais para frente esse negócio aí. O que é isso? É um sinal. Apareceu um sinal, como se fosse uma labareda de fogo. Só que não era fogo porque o texto diz como de fogo. Então faz uma comparação. Então apareceu uma luz, apareceu um flash, uma labareda semelhante a um fogo, simbolizando a língua, que eles iam falar posteriormente. Depois o texto fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então o que fica claro aqui para nós? Está acontecendo aqui um milagre. É um milagre, algo divino, algo extraordinário. Ok, depois desse sinal, todos ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Há uma reação da multidão, perplexa, ficam perplexos e outros ficam debochando, achando que estão bêbados. E então, apesar de haver essa perplexidade e essa confusão sobre o que estava acontecendo por parte da multidão, aqui iniciou a reunião dos filhos de Deus e as pregações da palavra de Deus. Pedro ergue a voz e inicia o seu primeiro sermão. E é interessante, porque Pedro já pega a própria Bíblia. O que Pedro fez? Ele leu Joel capítulo 2, que nós iniciamos o culto lendo Joel capítulo 2. Pedro pega Joel capítulo 2 e atraca um sermão, sem esboço, provavelmente, sem esboço, né? Somente pela capacitação do Espírito Santo. Gente, esse foi o Pentecoste. Eu creio que ficou claro para os irmãos, né? Era uma festa lá em Jerusalém que os judeus celebravam, mas nesse momento aconteceu essa descida do Espírito Santo. Propositalmente, Deus usa esse momento para derramar o Espírito Santo. O que esse texto tem a ver com a minha vida hoje? Ou melhor, quais são os principais ensinamentos que podemos extrair do fato de que Deus derramou o seu Espírito Santo nos seres humanos? Primeiro ponto, restauração. Grave isso. O Espírito Santo estar entre nós significa restauração. Deus estava imprimindo no coração dos homens a sua lei, dos homens e mulheres, dos seres humanos. Deus estava imprimindo a sua lei no coração humano. E também derramando o seu poder para que os homens cumpram hoje a lei de Deus.
Deus estava cumprindo profecias e efetivando uma nova aliança. A nova aliança mediada por Cristo e sua obra e operada pelo Espírito Santo. Você lembra que eu falei que essa festa eles celebravam a entrega da lei. Você lembra dos 10 mandamentos, né? E quando que Deus deu os 10 mandamentos? Quem é que lembra como que foi a entrega? Moisés foi ao monte Sinai e lá no alto do monte, Moisés leva 2 tábuas de pedra, onde Deus, a Bíblia diz que a lei dele, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. O que é importante a lei de Deus? Porque agora o povo de Deus não só provou um milagre da libertação do Egito, mas o povo de Deus agora tem instrução. O povo de Israel, na época da entrega da lei, se identificava com a lei. A adoração do povo de Israel era mediante a lei. E Israel, a identidade de Israel era formada com base na lei de Deus, na Torá. Em hebraico, a lei de Deus se chama Torá. Só que, claro, essa foi uma aliança antiga, onde o dedo de Deus escreveu em tábuas de pedra. Agora, um detalhe muito interessante. Dentro da tradição judaica, especialmente no livro chamado Talmud judaico, não é um livro bíblico, tá, irmãos? Mas no Talmud e na tradição judaica, eles dizem que Deus imprimiu com fogo. Quando ele escreve com o dedo, nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, diz que ele imprimiu com fogo. A tradição judaica diz que saiu línguas de fogo, como se fossem labaredas de fogo do céu, quando Deus escreve nas tábuas de pedra com o seu dedo. Essa é a tradição, nós não temos certeza sobre isso. Porém, faz muito sentido. Hoje, nós temos impressão a laser, é ou não é? Impressão a laser não é uma impressão em fogo. Se quiser imprimir numa pedra, a gente pode entalhar a pedra com uma talhadeira, né? Ou laser, mas na época não tinha impressão a laser. Então, os judeus acreditam que tem aquele filme, Os 10 Mandamentos, aquele filme antigo dos 10 Mandamentos, acho que lá de 1980, um filme extenso, com 3 horas, que tem um momento da entrega da lei. Não sei se os irmãos já olharam esse filme. É um filme bem antigo mesmo. E na hora que Deus escreve os mandamentos nas tábuas de pedra, saem labaredas de fogo. É como se Deus estivesse com uma impressão a laser ali nas tábuas de pedra. Só que é muito curioso que no Novo Testamento nós temos expressões semelhantes a isso. O Talmud judaico vai dizer línguas de fogo. Claro que aqui o Novo Testamento, em Atos, é escrito em grego. Mas é muito interessante o que diz lá no livro do profeta Jeremias. Eu vou ler rapidamente o que diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 34. Diz o seguinte: esse texto, praticamente 800 anos depois da entrega da lei. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que nós temos aqui?
uma profecia acerca de uma nova aliança onde Deus imprimiria as leis no coração do povo, na mente do povo. Não mais em pedras, como no Sinai, como no Antigo Testamento, mas agora no coração. E a palavra imprimir aqui no texto de Jeremias é muito interessante, porque na época não se usava isso. Não existia impressão, é óbvio. Como que eram impressas as coisas na época? Era feito, geralmente eram couros, pergaminhos, e para se marcar aquele material tinha que nem faz o gaúcho, né? Esquenta uma marca e marcava o couro, né? Ou o material ali. Assim que era feita a impressão. E a palavra utilizada aqui no hebraico é exatamente essa, de que Deus imprimiria a sua lei, os seus mandamentos no coração humano. E agora, no Pentecoste, preste bem atenção, acontece algo muito interessante. É muita coincidência, que da mesma maneira, de maneira semelhante à entrega da lei no Sinai, agora este sinal das línguas como de fogo, pousando sobre a cabeça de cada pessoa, significa o cumprimento da profecia da nova aliança. Significa Deus imprimindo sua lei, seus princípios, suas orientações nos discípulos. Sim, é exatamente isso. Finalmente, a nova aliança, baseada na obra de Jesus e na operação e atuação do Espírito Santo, agora está em vigor, na mente e nos corações das pessoas. Meus irmãos, por isso que eu falei que o primeiro ponto da nossa mensagem é que o Pentecoste é sinal de restauração. Nós desfrutamos hoje de um movimento de Deus, de uma nova aliança com Deus, onde Deus restaura as nossas vidas para o propósito pelo qual fomos criados. Para que fomos criados? Fomos criados para honrar a Deus, viver com Deus, obedecer a Deus, um relacionamento pessoal com Deus, andar na luz, na presença de Deus. Mas o pecado distorce esse plano original. Deus vai trabalhando até chegar a nova aliança, até chegar Jesus, até chegar o Evangelho, até chegar o sinal do reino de Deus. E hoje, agora, nós podemos ser restaurados pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que fez sinais, que trouxe aquele som, como de um vento. Aquele mesmo Espírito Santo que deu línguas, que deu dons, que deu capacidade para aqueles galileus, pessoas ralés, pessoas inferiores, mas a falarem em outras línguas. Esse mesmo Espírito Santo é que está disponível para nós hoje, para restaurar a nossa vida, para selar, para imprimir a lei de Deus em nosso coração. E o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, verso 13, ele fala assim, que nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, em Cristo, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O que é esse? Opa, mas aqui está falando em selo, Lucas. Não tem nada a ver com impressão. Não, porque na época, o que era um selo? Quando se fazia uma carta e selava aquela carta. Colocava-se um material, esquentava um ferro e marcava, selava. Paulo entendeu essa questão do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que imprime, que sela, que instrui, que coloca no nosso coração a lei de Deus, temor a Deus. Gente, o Pentecoste é uma mistura do céu com a terra. É a eternidade se misturando com o temporal. É o reino de Deus já se apresentando agora nas nossas vidas. Mas o Pentecoste também é um sinal da presença de Deus. Primeiro, Pentecostes é sinal de restauração. O envio do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo é sinal de restauração. Mas também um sinal da presença de Deus. O fogo na Bíblia muitas vezes está ligado à presença de Deus. Quem é que lembra da sarça ardente? Deus falou com Moisés através de uma sarça que não se consumia com fogo. A coluna de fogo no deserto, quando o povo estava peregrinando no deserto. Deus à noite
enviava uma coluna de fogo para guiar o povo. Esta coluna de fogo era símbolo da presença de Deus com o povo, guiando e protegendo o povo no deserto. Claro que o fogo também significa pureza de Deus. O fogo também significa Deus é fogo consumidor. A própria palavra vai dizer. Mas consumidor de todo o mal. E quando nos aproximamos de Deus, sim, somos purificados, somos restaurados e recebemos a presença de Deus. Isso também tem a ver com o Pentecoste. A presença de Deus em nosso meio. Deus está presente. Deus está aqui. O Espírito Santo está presente com a igreja de Jesus Cristo. Presente para se manifestar nas nossas vidas, para nos levar ao arrependimento, para nos guiar, nos proteger e nos purificar. Hoje, então, lembramos de Pentecostes, lembramos desse evento, aprendemos sobre este evento e também lembramos que a restauração de Deus está disponível para as nossas vidas. O texto acabou no verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta invocar o nome do Senhor para que tenhamos restauração, para que tenhamos a presença de Deus conosco. Mas Pentecoste também diz mais coisas. Pentecoste também é Deus proclamando ao mundo todo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, salvação para todos, sem distinção, sem raça, sem cor, etnia. Pois o sinal milagroso das línguas no Pentecostes é um símbolo de que Deus oferta a salvação para todos. A salvação é oferecida para todos. Grandes, pequenos, todos podem receber a graça de Deus. Caminhando já para o final, meus irmãos, há muitas outras questões que nós poderíamos refletir sobre o dia de Pentecostes. Mas eu quero finalizar aplicando para as nossas vidas, que hoje nós possamos refletir sobre a bênção que é ser igreja. A bênção de ter uma igreja na nossa vida, de participar de uma igreja. A bênção de desfrutar desta nova aliança em Cristo Jesus. A bênção do Espírito Santo na nossa vida. Quem que faz termos desejo de buscar a Deus? Quem que nos leva a progredir na fé, a caminhar na fé? Eu fico olhando para a minha vida, irmãos. Não que eu tenha chegado a algum lugar, mas olhando para onde eu saí, aonde eu cheguei, hoje com uma família, com um emprego, uma família, 2 filhos, e escolhido pela igreja para liderar a igreja. Meus irmãos, não tem como eu não dizer que isso não é graças ao Espírito Santo. Não existe. Pensa naquela pessoa sofrida, aquela pessoa que teve um passado difícil e que hoje desfruta da presença de Deus, da bênção de Deus. Quem que dá força? Quem que restaura? É o pastor? É os programas sociais da igreja? É os programas sociais do governo? Não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o que aconteceu em Pentecoste deve acontecer hoje na nossa vida. Em Pentecoste nós temos união, a igreja estava reunida no mesmo lugar, estavam todos reunidos no mesmo lugar. União. O texto inicia dizendo reunião, todos no mesmo lugar. Deus derramou poder na reunião dos filhos de Deus. O que isso quer dizer para nós? Que a comunhão é importante. Se você está em comunhão com a igreja, isso é um sinal do Espírito Santo na tua vida. Tá, mas o Espírito Santo não tem que falar em línguas, eu não sei, eu nem entrei nesse assunto, né? Não era para entrar, agora eu fui inventar de falar. Meus irmãos, estar cheios do Espírito Santo não necessariamente tem que falar, né? Furianda, labas, né? Aquela coisa toda.
Não é isso, não significa exatamente ser cheio do Espírito Santo, com todo respeito aos pentecostais. Ser cheio do Espírito Santo é ser restaurado. Ser cheio do Espírito Santo é sinal de que eu estou em comunhão. É ser revestido de poder para obedecer a Deus. E para congregar. E para estar em comunhão com a igreja. Participar do projeto de Deus. Olha só, eu tenho pensado nisso, nessa frase, participar do projeto de Deus. Porque a gente vê muitas pessoas passando de igreja em igreja. Pessoas que vão numa igreja, congregam um pouco, saem, não sei o que e tal e tal. A pessoa fisicamente ela está na igreja, mas eu me pergunto, será que ela está participando do projeto que Deus tem para cada igreja? Existem diversas igrejas. Cada igreja tem o seu jeito de ser, a sua forma de cumprir a missão que Deus dá. Claro que tem algumas que são passíveis de crítica por cometer excessos e coisas. Você sabe que eu sou bem crítico com relação a isso. Mas aquelas pessoas que passam da igreja, será que elas estão vivendo o Espírito Santo? Será que elas estão recebendo, estão cheias do Espírito? Será que elas estão participando do projeto de Deus? Será que elas estão carregando o piano junto? Não, meus irmãos, não. Comunhão significa colocar a mão no arado, estar junto, ajudar, ombrear junto. Então, primeira aplicação bem prática para nós. Será que eu tenho o Espírito Santo? Eu tenho que congregar. Se eu congrego, é um sinal, é um dos sinais. Não é somente esse. Mas tem mais. A multidão ficou perplexa com aquilo que Deus estava fazendo. A multidão ficou perplexa com os sinais. Será que hoje nós podemos impactar Rosário do Sul com os sinais do reino? Não que nós vamos falar em línguas ou fazer aqueles milagres grandiosos. Mas eu creio que as nossas conversões, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa obediência a Deus, o nosso aprendizado da palavra, o nosso discipulado, a nossa comunhão, será que isso tem impactado Rosário do Sul? E eu creio que essa é uma oração para hoje. Que a nossa igreja consiga, através... Não estou dizendo para a gente fazer 1001 eventos e coisa nada, não. Mas que a vida de cada um de nós e o empenho em participar dessa obra, desse projeto que Deus está nos dando, ser uma comunidade de fé, esperança e amor, criar um ambiente para que as pessoas possam receber, aprender e servir a Jesus. Tudo isso baseado num processo de discipulado, ser discipulado, discipular, estar envolvido, pegar, carregar o piano. Será que nós estamos impactando Rosário, assim como o Pentecoste impactou e deixou a multidão perplexa? Deus nos chama hoje para sermos uma igreja verdadeira. E que a nossa oração hoje possa ser esse pedido. Deus, que possamos impactar Rosário. Nós não queremos projetos, nós não temos um projeto maluco da igreja. Nós temos um projeto bem simples da igreja. Nós queremos comunhão, nós queremos palavra, nós queremos estudar, aprender, obedecer, queremos discipular, ser discipulado. É esse o nosso projeto. Nós somos uma igreja simples, com poucos eventos, porque o nosso foco é o discipulado. E às vezes nem simples nós somos, né? Mas enfim, Deus nos chama hoje para que possamos impactar Rosário do Sul com a nossa simples oração, com o nosso simples testemunho. Isso é sinal do poder do Espírito Santo. Isso é ser pentecostal. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E eu quero trazer ainda mais uma aplicação. Esse verso 7, ele é muito enigmático. Porque a multidão falou o seguinte, verso 7, estavam atônitos e se admiravam dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Simplesmente eles estavam perplexos. Como assim? Como que esses galileus, eles são galileus. Galileu era
era gente ralé. Galileu não era gente não, para eles na época. Eles eram da Judéia. Jerusalém ficava na província da Judéia. Não, a Judéia é que é, né, o bairro top, né? O bairro não, a região ali da Palestina. Mas Galileia, quem vai morar na Galileia é o fim da picada. Opa, mas aí nós temos uns galileus. Esses caras aí não são galileus que estavam andando com aquele Jesus. Esses caras aí não são pescador, não estavam pescando peixe. Como é que eles estão falando outras línguas agora? Como é que eles estão falando no idioma da Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene? O que isso diz para nós? Deus capacitando pessoas, entre aspas, insignificantes aos olhos do mundo, pessoas desprezadas, galileus, desprezados, pessoas insignificantes aos olhos do mundo. Mas para a obra de Deus, pessoas que receberam o Espírito Santo, que receberam poder, que receberam capacitação para fazer aquilo que Deus queria fazer. Não interessa de onde tu veio, não interessa o teu berço, não interessa se o teu passado, as suas dificuldades. Ah, mas eu tenho dificuldade nisso. Ou às vezes a pessoa fala, não, eu sou muito burro. Não, para Deus não existe isso. Para quem é pentecostal, para quem recebe o Espírito Santo pentecostal, segundo aqui, né? Quem recebe o Espírito Santo recebe capacitação. E às vezes a gente vê o quanto uma experiência passada sofrida abala muitas vezes a pessoa para que ela alcance aquilo que Deus tem para ela. A pessoa fica numa neura de se inferiorizar, como é que é a autoestima baixa, o complexo da inferioridade. Com Deus não existe isso. Com o Espírito Santo, nós vemos o quê? Capacitação. Crer no Espírito Santo é crer na capacitação que Deus pode dar a uma pessoa. Meus irmãos, eu tinha medo de pegar em microfone, eu tinha medo de falar em público. Aí o que eu me tornei hoje? Professor e pastor. Ainda não é pastor, bem pastor, né? É só a Deus que podemos atribuir isso. E Deus quer te capacitar. Deus quer te usar. Pessoas que acreditam no Espírito Santo, elas recebem de Deus capacitação. E que você possa receber de Deus hoje. Capacitação, essa clareza de que Deus tem capacitação para ti, aptidão. Você se sente para baixo, incapaz, fraco. Ah, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Deus está te chamando hoje, creia no Espírito Santo. Larga o que o passado, o que as experiências que você já teve, que te traumatizaram, que te inferiorizaram. Esquece isso. E não é coach, não. Isso é realidade. Galileus. Não são galileus. Sim, Deus capacitou. E Deus pode te capacitar hoje. Deus pode fazer esse milagre. Deus pode fazer. Creia no Espírito Santo. E, por fim, o que acontece logo após o enchimento do Espírito Santo? O que o texto vai nos trazer a partir do verso 14? A pregação de Pedro. Então, o que tinha aqui? Reunião da igreja e sinais, né? Teve sinais, reunião, sinais, mas também teve pregação da palavra. E o que Pedro prega? A palavra. Pedro não começa a contar historinha. Pedro não começa a contar a sua vida. Ele começa a contar a palavra de Deus. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós também somos chamados a pregar a palavra de Deus. Fazer discípulos. Essa é a principal missão da igreja. Fazer discípulos. Você tem pregado a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho dificuldade. Opa, esquece isso aí. Vai acreditar no Espírito Santo. Vai orar, vai buscar Deus, vai buscar a ajuda dos teus irmãos, vai caminhar com os irmãos, vai buscar a orientação divina, vai para o secreto, como está em moda dizer hoje, né? Vai para o secreto, vai orar,
vai buscar Deus, vai congregar e vai depender do Espírito Santo e vai crer no Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos capacitar. Então, meus irmãos, o Espírito Santo restaura, capacita, une pessoas, une a igreja, envia para pregar. O Espírito Santo impacta a sociedade ao redor da igreja. Que Deus nos abençoe nessa missão. Que possamos ser uma igreja pentecostal. Não segundo a nossa cultura, mas segundo a Bíblia. Não, parece que estou falando mal dos pentecostais, não é isso. Mas que possamos ser pessoas restauradas, capacitadas, que congregam, que pregam e que impactam o Rosário do Sul através da dependência do Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar em pé. O grupo de louvor pode vir.